Opa, fala aí galera, sejam bem-vindos a mais uma live, essa live um pouco atípica até pelo horário. A gente não tava com o costume de fazer essa live nesse horário, mas a semana toda tá bem atípica para todo mundo também, por essa onda, essa pandemia que tá rolando no Brasil e tá rolando no mundo também. Mas nós que estamos aqui, inclusive, seja bem-vindo, Maria, bem-vinda, Mohamed, para essa live aqui, que a gente vai começar daqui a pouco. Seja bem-vinda, Tati. Então, que eu tava. Deixa eu pegar uma água aqui. Então, como eu tava falando, inclusive, que esse horário dessa live é só essa semana. Semana que vem vai ser outro horário pra gente dar continuidade, porque mudou o horário de todo mundo e hoje a gente vai falar sobre esse tema que tá afetando todo mundo, inclusive. Todo mundo que tá mudando a rotina, tá quebrando o padrão de todo mundo, inclusive por causa dessa pandemia. A gente vai falar um pouco sobre como controlar a ansiedade e as estratégias, as técnicas que a gente pode utilizar para poder controlar a ansiedade e poder levar uma vida mais tranquila e podendo equilibrar o seu dia a dia. E vamos falar também um pouco sobre esses acontecimentos, como está afetando sua ansiedade para o dia a dia, por não saber como vai ser seu amanhã, como não saber como você vai poder se planejar a semana, o mês, o semestre. Então, é sobre isso que nós vamos falar. Sejam bem-vindos todos que forem entrando. E vocês que estão entrando agora, podem falar de que cidade vocês são. E seja bem-vindo, Gilberto. Gilberto que está nos acompanhando. Gilberto, para quem não sabe, é meu professor. Já apresentei ele em outras lives. Professor de hipnose, um dos primeiros professores que eu tive de hipnose, Gilberto aí, que eu acho que ainda mora no Rio de Janeiro. E vocês que estão entrando agora podem se apresentar também para eu saber de que cidades estão falando e também eu quero até fazer uma enquete na cidade de vocês. Já teve algum caso de coronavírus? Vão mandando sim aqui embaixo, sim ou não, que só para ter uma noção assim e quanto isso afetou vocês que estão nessa cidade. Beleza, pessoal? Vou pegar uma água aqui. Seja bem-vindo, Débora. Débora. Você que for entrando também, Débora, eu também eu conheço, inclusive já foi, participou do nosso curso de Belo Horizonte. Vocês que vão entrando, vão colocando de que cidade vocês são e, e também respondendo essa enquete. Interior de Pernambuco tem corona aqui. Que bom, Helder, né? Show de bola, que bom, né? Aqui na cidade onde eu estou hoje, inclusive, tem 5 casos suspeitos, 3 foram descartados, um foi. Então, São Paulo foi a porta de entrada, hein? E Kelly, já que você falou, de que forma, me fala como é que tá o pessoal aí, responde em poucas palavras, como está o pessoal em relação à ansiedade, em questão, né, desses casos que já foram confirmados, inclusive, Rio de Janeiro e São Paulo foram as portas de entrada para o Brasil. Como é que tá o caso das pessoas? O seu caso, por exemplo, como é que você está se lidando com a ansiedade? Até inclusive se puder fazer uma videochamada para nós ir conversando, bater um papo mesmo, seria interessante. Deixa eu ver se consigo te convidar para fazer uma videochamada. Ok, vamos ver se dá certo. Deu não. Enfim, é, eu vou falar um pouco assim como afeta esse acontecimento, vem afetando cada um de vocês. Vou falar algumas técnicas, algumas estratégias que a gente utiliza para com a hipnose para controlar a ansiedade e ter. Tô tranquilo em casa, aproveitando para estudar. Show de bola. Mas como é que tá a população aí de São Paulo com relação a essa pandemia mundial? Como é que você vê as pessoas? Seja bem-vindo, Abdel Nasser. E aí, primo? Oh, para quem não sabe, ele tá falando da Palestina, né? Então, 7, as pessoas estão em casa, quase ninguém na rua. Pois é, as pessoas ficam em casa e muitas pessoas ficam meio que nervosas, ansiosas por causa disso aí, dessa pandemia, desses acontecimentos. E quando existe um acontecimento muito próximo a nós, a gente tende a pensar mais como se tivesse ter um cuidado redobrado. Por quê?
Por exemplo, quando as pessoas, por exemplo, quando acontece um assalto na sua rua, você tende a ativar suas preocupações, a ter mais preocupações porque o assalto foi na sua rua. Agora, se você falar em um assalto lá na Europa, tipo, você vai estar nem aí, entendeu? Por causa da proximidade. Se você recebe uma notícia, ó, teve um assalto aqui nessa nossa rua, então você, querendo ou não, você fica mais preocupado. E isso que está acontecendo dessa pandemia do corona, isso faz com que a gente fique um pouco mais preocupado, mas a minha ideia de fazer essa live hoje é para falar sobre a ansiedade mesmo, em relação a isso mesmo que está acontecendo e como você vai levar isso para sua vida, como você vai criar estratégias para conseguir controlar a ansiedade e não fazer com que a ansiedade vire uma ansiedade patológica, que é aquela que você exagera na questão da ansiedade e bloqueia suas atividades diárias, bloqueia você sair para a rua, bloqueia você realizar alguma atividade, algum exercício que você precisava fazer por causa dessa ansiedade patológica que aí vira uma doença. Vou falar também um pouco, deixa eu dar um pouco mais de tempo para o pessoal entrar, inclusive vocês que estão... Sim, sim, Helder, essa live está sendo gravada, só que ela não vai ser soltada inteira não, ela vai ser soltada em pedaços, depois vai ser editada. Isso. Segue no nosso canal no YouTube, GTV. A gente está postando pouca coisa por enquanto. Mas segue no Hipnose Sem Limites no YouTube. Só digitar lá Hipnose Sem Limites, que tem a maioria das lives que a gente grava tem lá. Sim, sim, sim. Mas é normal isso aí. Quando você começar a gravar a live, você vai ver que no começo é bem isso mesmo. Depois vai crescendo. Inclusive inclusive vocês podem me ajudar aí clicando aqui que aí você compartilha essa live com mais gente. Quanto mais gente assistir essa live, melhor vai ser. Mais interação a gente tem, mais dúvidas a gente tira e ficar mais interativo, porque eu não queria deixar essa live um pouco engessada, tipo aula, mais um bate-papo para uma discussão de casos. Isso que é interessante, isso que fica como um aprendizado para vocês que estão assistindo. Então, quanto mais gente entrar, melhor ainda a gente toca esse conteúdo para frente. Então, como eu estava falando, existem dois tipos de ansiedade. A ansiedade normal do dia a dia, cotidiano, que todo mundo tem, que é normal você ter essa ansiedade para ir para o trabalho, ou quando você vai apresentar uma palestra, ou uma atividade nova que você está fazendo. Isso sim é uma ansiedade normal, que é controlável, que você pode, utilizando alguns exercícios que eu vou passar ao longo dessa live, você pode reduzir a ansiedade, que é totalmente normal que aconteça. Mas existe outra ansiedade, que é a ansiedade patológica. O que seria a ansiedade patológica? É aquela ansiedade que proíbe, que empaca você de realizar determinadas coisas. Por exemplo, ansiedade, seja bem-vinda, Jane. A ansiedade, ela é como se fosse um meio de proteção para a gente, por causa que ela nos impede de realizar determinadas situações para controlar o nosso bem-estar, seja bem-vinda, Bárbara, nosso dia a dia. Então, o que acontece? Vamos voltar os primatas. Os nossos primatas, eles têm essa ansiedade controlada de luta, fuga ou congelamento. E essa reação, quando acontece alguma coisa externa, afeta o nosso sistema interno. E a nossa reação seria essas três: luta, fuga ou congelamento. Por exemplo, quando um dos nossos ancestrais tinha uma ameaça, um tigre, um leão, fosse atacar ele tinha que responder rapidamente. Então essa ansiedade fazia com que ele tivesse essa resposta automotora disparado. E aí o que acontecia? Tipo, quando ele recebia o estímulo externo, visual, ou sonoro, ou olfativo, qualquer estímulo externo, ele ativava rapidamente, questão de segundos, essa resposta. E essa resposta determinava o que seria dele, se ele iria sobreviver ou não. Então, isso aí, até hoje, o nosso cérebro não evoluiu como a globalização. Hoje em dia, na sua casa, você não vai ser atacado por um tigre, um leão. Claro, pode ser que aconteça algum assalto, alguma coisa assim, mas as chances são mínimas como eram antigamente com nossos ancestrais. Porém, isso aí ficou registrado no nosso cérebro, que isso aí até hoje segue. Tipo, como eu falei, o nosso cérebro não avançou conforme com a globalização do mundo. Então, essa resposta ficou gravada no nosso cérebro, que é nosso cérebro reptiliano. Segundo algumas teorias científicas, dizem que nosso cérebro é dividido em três: reptiliano, mamífero e o pré-córtex, que é
o nosso dos seres humanos. Então, o que acontece com relação à ansiedade? Quando você consegue controlar a ansiedade, claro que tem gente que até ainda não consegue controlar determinadas ansiedades que torna-se uma ansiedade patológica, que é aquela ansiedade quando o indivíduo recebe um estímulo externo. Aí pode ser um estímulo mental, ativar uma memória, lembrou de alguma coisa, ou seja, por exemplo, um exemplo. Lembrei que meu chefe vai me falar isso, isso e aquilo. Pronto, ele ativou um estímulo de pensamentos, de memória. E aquele estímulo teve alguma resposta no corpo, na mente, sentimento, comportamento. E isso, o que acontece com isso? Faz com que ele reaja de uma determinada maneira. Se ele reage de algumas maneiras que impedem o exercício do dia a dia dele, aí, se isso for com muita frequência, isso torna-se um quadro de ansiedade patológica. E essa ansiedade patológica, conforme for passando, vai prejudicar o indivíduo de continuar a sua vida do seu dia a dia. Por exemplo, eu lembrei, meu chefe vai me cobrar tal coisa. Beleza, travei. Isso é uma resposta fisiológica motora, travei. O coração começou a bater mais forte. As mãos começaram a suar. Isso já é resposta fisiológica. Por um estímulo mental. Pode ser um visual também. Por exemplo, um visual, eu estou indo para o trabalho, eu acabei de ver que começou a chover. E chuva faz com que eu atrase meu compromisso. E eu atrasar o compromisso faz com que eu me sinta mal, me irrite. E eu me sentindo mal faz com que o meu coração acelere, faz com que eu comece a ter sudorese, faz com que eu tenha pensamentos negativos, faz com que torne todo aquele ciclo para que meu dia termine negativamente ruim. Então isso faz com que, identificar o estímulo externo, são vários. Estímulo mental, estímulo visual, estímulo auditivo, você escutar alguma coisa, você escutou uma briga lá, um xingamento, que é um estímulo externo. Aí você desencadeia todo aquele sistema, aquele circuito interno na sua mente que vai acontecer isso aí. E aí sua ansiedade foi para 1000. Então, de 0 a 10, ela foi para 10. Então, é você identificar, você começar a identificar esses fatores externos. Beleza, vai ficar no YouTube, só que eu não sei o dia. Show de bola, valeu. Aí, por exemplo, isso aqui, para quem não conhece essas técnicas de controlar a ansiedade, pode ser que atrapalhe o seu dia a dia. E o mais engraçado é que a ansiedade é um dos problemas que mais cresce no mundo e no Brasil. E o mais engraçado é que o governo não faz programas de prevenção à ansiedade ou programas reeducativos para controlar a ansiedade. Isso é um mal, da população, porque, não temos incentivo, não existem programas que incentivam a controlar a ansiedade, sendo que para o registro da OMS, a ansiedade é um dos fatores que mais tem dispensa do trabalho, ou seja, você acaba saindo do seu trabalho pedindo dispensa, invalidez por causa da ansiedade. E até hoje não existe um programa no mundo, muito menos no Brasil, que falam, vamos ter, assim como tem programa de diabetes, programas de emagrecimento, programa disso, de aquilo, do governo, que empresas também incentivam, não existe um programa para ansiedade, para controlar a ansiedade, e sendo que a ansiedade é um dos fatores principal para o abandono do trabalho, principal até para muitos abandonos que vem acontecendo, principalmente para quem é acadêmico, que faz faculdade, principalmente para quem está na pós-graduação, onde a cobrança é maior, no mestrado, doutorado, é um dos fatores principais para o abandono, para burnout, no inglês. Então, é importante, por isso que eu quis gravar essa live, é importante que você saiba dos recursos que você tem, ou busque informações, que é com isso mesmo que a gente está fazendo com essa live, com esse vídeo que vai ficar gravado, que para prevenir essa ansiedade, para você reeducar como você quer controlar essa ansiedade. Então, as dicas que eu vou dar vai ser várias aqui ao longo, talvez de meia hora ou 20 minutos, que a gente vai ter esse bate-papo. Eu vou abrir para perguntas ao longo dessa live, principalmente depois no final. Quem quiser no final até melhor para não cortar o raciocínio. Mas vocês que estão participando vão mandando coração e vão enviando aqui embaixo. E vão enviando aí para mais pessoas. A primeira dica que eu dou em relação a isso é você se autoconhecer.
Claro que para quem já pratica a meditação, a auto-hipnose, para quem faz exercícios mentais, exercícios de cognição, é muito provável que você tenha um menor risco de ter essa ansiedade patológica. É muito provável que você também já consiga controlar essa ansiedade também. Então, a primeira dica é: pratique exercício mental, além de exercício físico. O exercício físico, principalmente o aeróbico, também reduz significativamente a sua ansiedade. Por quê? Porque faz com que você oxigene mais o cérebro, faz com que você tenha pensamentos mais criativos, faz com que você aumente sua autoestima. E quando você aumenta sua autoestima, a sua ansiedade reduz, é automático. Você leva um, reduz o outro. Então, fazer exercício físico aeróbico ajuda demais. Pesquisas científicas já comprovam isso. Eu vou deixar na descrição do vídeo, ou para quem me mandar inbox, os artigos que corroboram com essa afirmação que eu estou falando aqui. Então, primeira dica que eu dou é praticar exercício físico, principalmente aeróbico. Você vai ver em 15 dias uma diferença significativa. E por que eu falo 15 dias? Porque a partir do 15º ou para frente, você já começa a ter uma habituação à prática do exercício. Você começou. É bem normal que você tenha ansiedade quando você vai fazer alguma coisa nova. Isso é normal. Porém, é possível com que você, utilizando essas estratégias, consiga controlar um pouco menos, um pouco mais a ansiedade. Como? Autoconhecimento. Faça uma autorreflexão do seu corpo, uma autorreflexão isso que eu acabei de falar antes. O que acontece fora, como eu reajo por dentro. Quando você começa a ter essa consciência, essa reflexão, você começa a ter um maior conhecimento sobre os seus aspectos e como você reage em relação aos seus aspectos interior. O exemplo que eu dei do carro lá, por exemplo, seja bem-vindo, Lucas. Por exemplo, eu estou indo para o meu trabalho agora, um exemplo que eu vou dar. Saio de casa, pego a chave do carro, ligo o carro, e quando eu saio da garagem, eu percebo que começa a pingar, começa a chover. Aí desencadeia todo aquele sistema que eu acabei de falar. Começa a chover, eu vou me atrasar. Se eu me atrasar, o chefe vai brigar. Se o chefe brigar, eu vou me sentir mal. Se eu me sentir mal, eu vou desencadear todo aquele processo negativo dentro de mim. Se eu começar a me conhecer, olha, se chover, vai acontecer isso, isso e aquilo. Então, eu identifiquei o gatilho mental. O gatilho foi a chuva. Então, você precisa saber, a chuva eu não tenho como fazer ela parar. Eu tenho o que eu posso mudar? Eu posso mudar como eu vou reagir conforme a chuva. Então, beleza, uma melhora nesse exemplo, como eu posso mudar? A chuva aconteceu, a chuva vai acontecer. Mas eu posso pensar de duas maneiras. Talvez eu me atrase, talvez não. Talvez o chefe brigue comigo, talvez não. Independente do que acontecer, eu posso levar aquilo como feedback e procurar melhorar. Como procurar melhorar? Se isso acontecer, como eu poderia fazer melhor? Aí você abre na sua caixinha mental estratégias para que você crie outros caminhos para chegar no mesmo objetivo. Por exemplo, choveu, beleza. Talvez se eu saísse um pouco antes, eu conseguiria não pegar condicionamento. Talvez se eu fizesse de outra maneira, eu conseguiria evitar que o chefe brigasse comigo, porque a chuva é inevitável. Talvez se o chefe brigar também é inevitável. A reação como que eu vou ter internamente que a gente pode mudar. Então, a primeira dica é você se autoconhecer e você identificar o gatilho que desencadeou aquele comportamento. O outro exemplo que eu dei, por exemplo, a pessoa que tem ansiedade patológica, aquela ansiedade que já é demasiada e é aquela ansiedade que impede você de executar as funções normalmente. Para quem tem essa ansiedade patológica, mesma dica, identifica o gatilho mental. Eu falei do gatilho mental, um pensamento. Ela foi lá e buscou na memória alguma lembrança, alguma coisa que desencadeou o comportamento negativo, impedindo dela realizar aquelas atividades. Então, como é que eu posso evitar? Evitar o pensamento é possível, evitar aquilo lá. Mas e se eu pensar naquilo, como eu vou reagir? Abre um leque mais, abre a caixinha, pensa em outras estratégias. Beleza, pensei nisso. E como eu vou reagir? De 0 a 10, beleza, meu coração será que vai disparar de novo? Porque agora eu sei que ele disparava, mas a partir do momento que eu já identifiquei que eu tinha essa resposta, como eu vou melhorar?
Técnicas de respiração ajudam a reduzir o batimento cardíaco, a aceleramento do batimento cardíaco. Então, se eu respirar profundamente, será que melhora? E aí a gente vai fazendo esses testes, esses feedbacks para ver como que o nosso corpo reage conforme aquele gatilho que desencadeou aquela ansiedade. Outra dica que eu dou para vocês, para quem chegou agora, seja bem-vindo. Se você tiver dúvida, pode ir perguntando. E outra dica que eu dou também, não sei se você já foi identificado ou não, para fazer essa identificação só com médico, psiquiatra, inclusive, eu acho, que para quem pode dar o diagnóstico se você tem ansiedade patológica ou não. Para quem já é diagnosticado com isso aí também, ele pode ter invalidez no trabalho também, entre outros aspectos negativos. Então, outra dica que eu dou para vocês é crie um ansiômetro. O que é criar um ansiômetro? A criação do ansiômetro é mental. Por que eu falo isso? Porque como eu disse, para quem chegou agora não pegou o começo. Como eu disse, existem programas no governo, nas empresas que incentivam programas contra o diabetes, programas contra câncer de mama, programas contra a obesidade, mas não existe programas contra a ansiedade ou para reduzir a ansiedade. Isso não existe. O que existe é você buscar informação, é você buscar exercícios que possam melhorar e reduzir essa ansiedade. E ansiedade não é palpável, como, por exemplo, quando você vai lá, quer emagrecer, você vê o peso na balança, ou você faz uma avaliação física e vê o quanto você está de sobrepeso ou obesidade. Então, isso aí como é que posso dizer? Tá palpável, digamos assim. Você vê, você tem aquela visão. Seja bem-vindo, Daniel. Então, para ansiedade é a mesma coisa. Porém, a gente não tem como ver. Então, você cria um ansiômetro. Um ansiômetro seria o quê? Você poder controlar a ansiedade vendo. Por exemplo, agora, de 0 a 10. Agora, inclusive, vocês podem participar e ajudar a engajar aqui. De 0 a 10. Quanto está a sua ansiedade de 0 a 10 nesse exato momento? E agora eu vou dar outra dica conforme a resposta de vocês para como você pode reduzir essa ansiedade e ter o melhor aproveitamento do seu dia, das suas atividades diárias. De 0 a 10, agora, nesse exato momento. Aí vocês respondam aqui nos comentários 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, onde quanto mais próximo do zero, é zero, nenhuma ansiedade, e 10 é muito elevado essa ansiedade. Beleza, por exemplo, o Daniel acabou de responder 3. Vamos respondendo aí quando o negócio 7, nesse exato momento, não sei, bem antes, 7. Beleza, vamos respondendo que eu vou dar uma resposta geral para todo mundo. Agora são 7h22, hoje é quarta-feira, não, hoje é quinta, não, com esse tempo do corona aí, quarentena, todo mundo parou 7. Beleza, a maioria é 7. 7 é muito próximo é mais próximo do 10 do que... Então, de 7, vamos considerar que... Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui para vocês. Não consegui desenhar não, porque não vai aparecer. Enfim. Kelly, eu perguntei nesse exato momento, 7h23. De 0 a 10, quanto é a sua ansiedade nesse momento? Onde 0 é nada de ansiedade e 10 é muito elevada a sua ansiedade. De 0 a 10, só joga um número aí. Quanto é a sua ansiedade nesse exato momento? E... show de bola. Vamos lá. Quando faça o exercício mental para você ter um parâmetro mental e visual, para você ter esse parâmetro e poder trabalhar em cima dele. Como eu falei, o exemplo que eu dei da obesidade, você vê o peso na balança lá, ou numa avaliação física que você consegue ver o quanto de peso você tem ou não. Na ansiedade, a gente cria isso. E como é que a gente cria? A gente faz esse exercício mental, onde 0 é nada de ansiedade, e aí nesse 0 eu vou querer que você visualize a cor branca. E de 0 até 4, um branco meio amarelado, de 4 até 6, um amarelado
mais puxado para o vermelho, e de 7 até 10 vermelho, rosa até vermelho, bem vermelho. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar como se fosse um... Como é que posso dizer? Não sei, alguma coisa que você faça isso aqui, ó, para regular. Ó, agora nesse exato momento vocês estão tudo no 7, vocês estão aqui no 7. No 7 está rosa para vermelho. E aqui no 7 está rosa para vermelho. Você lembra nesse exato momento, 7h25. Como e quanto teve a sua ansiedade quando você acordou? Talvez você acordou às 6 da manhã, talvez você acordou às 7, 8, 9 da manhã. Quanto estava a sua ansiedade? Você faz esse recordatório de quanto foi sua ansiedade às 8, 9 horas da manhã quando você acordou. Quanto estava? Pode jogar aqui e ver um pouco, e a gente vai brincando um pouco com esse nivelamento da ansiedade. Quando você acordou, é bem provável que sua ansiedade estaria reduzida, porque quando você acordou, você recém estava voltando, digamos assim, para o mundo, e você não estava tendo planejamento, você não estava pensando no que estava acontecendo na sua volta, você estava só querendo sair do sonho fisiológico, daqueles sonhos que a gente tem durante a noite, e tornando presente no seu corpo físico, no seu mundo. Então, essa ansiedade provavelmente não era 7. Para vocês que responderam 7, era bem menos. Eu quero que você recorde como eram seus pensamentos quando você acordou. E é bem provável que você tinha um pouco menos preocupação do que agora. É bem provável que também você brinque um pouco com o seu sistema, o seu ansiômetro, para que ele reduza muito, mas muito próximo do 3, 2. E com isso, faz com que você retorne a esse teste e veja quanto que você está de ansiedade de 0 a 10 nesse exato momento, sem pensar no que vai acontecer amanhã, sem pensar no que vai acontecer quando acabar essa live. Simplesmente tome consciência do seu corpo, tome consciência de quando você acordou, tome consciência também de como era quando você chegou até nesse exato momento, chegou até nesse exato horário da live, 7h26. Então, eu quero que faça essa brincadeira. E também, além disso, eu gosto muito de brincar com as formas geométricas, que a gente usa muito para dor. E dor também a gente pode trabalhar essa forma geométrica, nessa dica também que eu vou dar. Por exemplo, se pensar numa forma geométrica e atribuir essa ansiedade para essa forma geométrica, qual forma seria? Seria um quadrado, seria um triângulo, seria uma bolha? Então, atribua essa ansiedade a alguma forma geométrica. Aí vocês podem falar aqui nos comentários o que vocês pensaram, qual forma geométrica você pensou e qual cor que você daria para essa forma geométrica. Ó, show de bola, é um relato que o Daniel deu, exatamente por causa disso aí da quarentena, do negócio do coronavírus. E isso que eu vou falar para vocês um pouco de... Show de bola, show de bola. Enquanto foi resolvendo suas atividades, foi reduzindo sua ansiedade também. Isso até eu acho que é uma estratégia invertida também de reduzir a ansiedade, por causa que você fica focando muito nos seus problemas, nas suas tarefas, e enquanto você não resolve aquelas tarefas, você vai ficando mais nervoso e a ansiedade vai ficando elevada. Claro, mas aí enquanto você for resolvendo, você vai reduzindo. Massa. Show de bola. Então, deixa eu ver onde é que eu estava na linha de raciocínio. Deixa eu pensar. Cortou. Então, deixa eu... Exato. Outras estratégias que a gente também utiliza, além de que eu comentei, exercício físico aeróbico. É muito importante que você faça exercício físico aeróbico, porque é uma forma de reduzir fisiologicamente sua ansiedade com exercício físico assim. Então, quando você pensa numa forma, mas você atribui, você dá cara, cor, forma para sua ansiedade. Por exemplo, vamos pegar um exemplo eu. Gosto muito de brincar com uma forma geométrica. Agora estou pensando num triângulo. Você pode pensar num triângulo e aquele triângulo, vamos dizer que aquele triângulo desse tamanho. Aquele triângulo desse tamanho é a ansiedade que representa nesse exato momento. Como a maioria falou 7, vamos falar que 7. Mas nesse exato momento minha ansiedade está 7. É um triângulo, eu vejo esse triângulo na minha frente, eu atribuo uma cor para esse triângulo. Digamos que eu atribuo a cor vermelho. Normalmente vermelho é para as coisas negativas, para dor, para...
E mentalmente eu transformo esse triângulo numa bolha. Quando eu transformo esse triângulo numa bolha, eu vou mudando a cor e aí no meio desse triângulo, dessa bolha que vai ser agora, eu vou colocar aquele 7. E do 7 eu vou apagando como se fosse num quadro, como se estivesse num quadro, eu vou reduzindo para 4. E aí eu escrevo o quadro e afasto um pouco essa bolha. E quando eu afasto um pouco mais essa bolha, ela vai flutuando. Show de bola. Ela vai flutuando para longe, e à medida que ela for flutuando, ela vai ficando mais distante, e eu vou tirando do meu corpo, ela vai ficando mais distante, e ela vai para 4, para 3, para 2, e à medida que eu assopro, essa bolha vai flutuando, vai sumindo, ela simplesmente estoura, e com ela simplesmente reduz ou some aquela ansiedade que eu tinha há 5 minutos atrás. Então essas são algumas estratégias. Isso. E procure sempre brincar. Imagina que vocês são uma criança. Exato. Nosso cérebro, em comparação de uma criança, não diferencia muito. A criança tem mais imaginação do que a gente por causa do fator crítico que é formado pela sociedade, pela psicologia de desenvolvimento. Então, esse fator crítico a gente forma, a gente procura, como digamos assim, ficar menos imaginativo. Mas é bom que vocês trabalhem um pouco a imaginação. Então, quando você começa a trabalhar um pouco essa imaginação, começa a fluir naturalmente esses pensamentos. Por exemplo, essa brincadeira que talvez até possa reduzir significativamente sua dor, seu sofrimento, sua ansiedade. Então, com essas brincadeiras de imaginação, a gente consegue controlar os nossos sentimentos, e controlando nossos sentimentos, a gente consegue modificar os nossos comportamentos. E aí a gente entra no sistema de hábito, que é aquilo repetido várias vezes, que vai te tornar um hábito saudável, um hábito que você acabou de aprender, um hábito que você pode levar para o resto da vida, e com isso reduzir significativamente seus problemas, reduzir a forma com que você vê as coisas de forma negativa, e começar a ter uma visão melhor das suas atividades, do mundo. E, por exemplo, eu uso muito o exemplo de falar em público, porque hoje em dia um dos maiores medos do brasileiro é falar em público. Eu vou pegar aquele exemplo que eu falei para vocês um pouco mais cedo, falar em público. Qual é a reação? Quem aqui tem medo de falar em público? Quem aqui a ansiedade é muito elevada quando fala em público? Responde para mim, só para eu identificar se tem alguém aqui que tem problemas para falar em público. Porque o negócio de falar em público, eu costumo repetir muito isso por causa que é um aprendizado. A gente aprendeu que falar em público a Tainã, eu acho que foi você mesmo que eu falei na outra live. A gente atribui falar em público um sistema de defesa. Ó, falei e aí eu reagi negativamente. Aí o que aconteceu? Meu coração disparou, tive sudorese, meu mecanismo de defesa foi ativado, noradrenalina, glutamato e adrenalina foi liberada para a corrente sanguínea. Isso foi fazendo com que meu sistema fisiológico ficasse num sistema de defesa, aí que a ansiedade vai subindo. E quando a ansiedade vai subindo, tudo que eu estudei, tudo que eu preparei para falar, eu acabei esquecendo, é normal. Aquilo some do nosso cérebro, some da nossa mente, e a única coisa que a gente fica consciente em fazer é reagir para lutar ou fugir. Então, gagueira, tremedeira, sistema não consigo falar, pautar, não tá saindo. O que acontece? Aquela velha e famosa frase, me caguei de medo, faz muito sentido. Faz muito sentido porque o que acontece? Nossas atividades, nossos sangue são levados para as extremidades. Quando você acaba de fazer alguma refeição e tem essa atividade para fazer que você tem medo ou ansiedade elevada, o que acontece? Nossos sistemas levam todo o sangue que era para ser para digestão, levam todo o sangue para as extremidades. E com isso, acontece que as pessoas ficam ou com vômito, ou, como você acabou de falar, tremedeira, gagueira, você fica com vontade, ou você fica vermelho, porque o sangue subiu para a cabeça, o sangue subindo para a cabeça sobe para as extremidades, você acaba ficando vermelho, não é natural, mas se você não aprende a treinar como reduzir a ansiedade, é normal que aconteça. E tudo que você estudou para falar, tudo que você queria,
compartilhar naquela palestra ou naquele evento, você acaba não fazendo, você acaba travando, você acaba tendo gagueira por causa da ansiedade. E é isso que eu estou falando para vocês. Se vocês souber o que vai acontecer e prevenir e treinar mentalmente, beleza. Agora vamos fazer um exercício de 15 minutos. Aí cada pessoa tira seu tempo. 10 minutos, ó. Eu vou chegar lá, tipo, vou dar um exemplo para quem vai fazer palestra. Isso um pouco um dia antes, talvez umas 2, 3 horas antes, eu vou lá, eu preparei, estruturei todo o conteúdo que eu vou passar. Eu vou chegar lá, eu vou reagir, eu vou respirar naturalmente, e quando eu respirar naturalmente, talvez meu coração um pouco acelere, mas eu vou controlar meu coração, e é natural que você fale isso mentalmente e treine isso mentalmente e faça esse exercício, essas dicas que eu acabei de passar para vocês. Beleza, agora nesse exato momento, 2 horas antes da palestra, minha ansiedade está 6, 7, e eu vou, quando chegar lá, talvez ela suba um pouquinho, mas eu vou reduzir, porque eu aprendi como é que eu vou reduzir, que é com essas brincadeiras de imaginação eu consigo reduzir a minha ansiedade. Então eu vou reduzir até o ponto de que ao longo do dia ela esteve menor. Talvez antes do almoço, talvez depois do almoço, ela teve um pouco menor, ou talvez no café da manhã. Então eu vou reduzir essa ansiedade até o momento do dia que essa ansiedade estava 2 ou 3. Beleza, aí eu brinquei imaginando o que eu estava fazendo quando minha ansiedade estava a 2. E eu quero que você sinta e pense e reage, veja tudo o que estava naquele momento quando sua ansiedade estava a 2. O que eu estava fazendo, como eu estava me sentindo, o que eu estava ouvindo. E aí entra um sistema representacional importante que é as âncoras. Ou muitos podem falar de signo sinal, que é o que? Utilizar estímulos externos para voltar a ter seu bem-estar, sua atividade, sua ansiedade normal ou sua ansiedade baixa. O que seria? Talvez eu estava escutando uma música que eu gosto que me acalma. Beleza, você utiliza aquilo lá para voltar a ter aquela ansiedade em 2, em 1, em 3. Ou talvez você estava com alguma pessoa que deixa a minha ansiedade baixa. Beleza? Utiliza, se for possível, essa pessoa para conversar, para te deixar um pouco mais tranquila. Porque, na verdade, não é a pessoa que deixa tranquila, e sim a resposta que você tem com a outra pessoa. Como eu falei, a resposta que você tem com um estímulo externo ou interno. O interno é um pensamento, uma memória que você teve, lembrei de uma pessoa. Ou também você pode utilizar alguma memória que você teve, que é isso, essas brincadeiras que a gente está fazendo. Alguma memória que você teve que você estava totalmente calmo, totalmente tranquilo, totalmente zero de ansiedade, sem preocupação nenhuma. Então a gente vai brincando com essas estratégias para reduzir a sua ansiedade. E isso a gente usa para tudo. Eu uso muito para atletas que competem por causa da ansiedade pré-competitiva. Isso é muito natural, é muito normal que aconteça. E muitos reagem fisiologicamente, vomitando, tendo diarreia. Como eu falei, o sistema para de não consigo falar. Peristaltar. E acabam tendo essas reações fisiológicas que desencadeiam isso aí. Ou trava também. Vocês podem ver quantas pessoas, quando estão a ponto de realizar algum evento, travam. Pessoas que vão fazer uma prova, simplesmente dá o branco. Então, isso é tudo relacionado à ansiedade, que você não teve a educação, você não teve o ensinamento a controlar. Isso não é ensinado nas escolas, isso não é ensinado por programa de governo nenhum, isso não é ensinado em disciplina nenhuma. Então, é legal que você tenha esse autoconhecimento, é legal que você nos acompanhe, é legal que você compartilhe também com mais gente, para praticar grupos, para que possam treinar esses exercícios para reduzir a ansiedade. Porque hoje em dia, querendo ou não, olha um exemplo do coronavírus. Quantas pessoas estão com ansiedade elevada? Claro que é importante ficar antenado com essas notícias, claro que é, para você saber evitar se expor tanto, claro que mata e tal, mas você não precisa ficar neurótico, você não precisa, além de ficar, você não precisa deixar as outras pessoas neuróticas, você pode continuar sua vida naturalmente com os cuidados que devem ser tomados. É só essa mensagem, eu queria ter passado essa mensagem também em relação ao acontecimento que está acontecendo no mundo, para vocês verem a vida um pouco mais de boa também, não ficarem
neuróticos, não ficarem nervosos ou com ansiedade a mil por causa do que está acontecendo. Continue naturalmente com as precauções. Evite se expor muito, procure lavar as mãos toda vez que você precisar. Exatamente, eu falei no início da live, exatamente. Uma das dicas é o exercício da respiração. Quando você quando você vai para algum evento que você já sabe que aquele evento vai elevar a sua ansiedade, pratique 10 vezes, 15 vezes a respiração profunda. Vamos fazer uma enquete aqui para vocês que estão assistindo. Quantas vezes ao dia você torna consciente a sua respiração? Vamos lá, só para fazer uma enquete. E sabendo que a respiração é importante, mas muitas pessoas não dão valor, e isso que faz com que eleve a ansiedade. Quantas pessoas tornam a respiração consciente? O que é tornar consciente? Respiração consciente? Isso. Quantas vezes você faz isso? Vamos ver. Quem que faz aqui mais que 3 vezes ao dia? Quantas vezes? Claro que respirar é automático, senão você morreria. Mas quantas vezes você se torna consciente a sua respiração? Quantas vezes ao dia? E sabendo dos benefícios que tem a respiração, muitas pessoas sabem que a respiração reduz a ansiedade, mas não praticam o exercício da respiração. Tire 2, 3 minutos por dia e faça o exercício da respiração. O que é fazer o exercício da respiração? Respirar profundamente pelo nariz. Segurar 1 ou 2 segundos e soltar naturalmente, sem forçar. E com esse exercício, até dou mais uma dica bônus aqui para vocês. Com esse exercício, você pode já treinar a sua imaginação e treinar que toda vez que eu inspiro, mentalmente você fala, toda vez que eu expiro, eu trago um ar positivo, um ar transformador, um ar energizante. E toda vez que eu expiro, eu tiro comigo todo o estresse, todo o nervosismo, toda a ansiedade e a tensão do meu corpo. Visualizo e mentalizo também que está entrando um ar de uma cor que você goste, um azul, um verde, um laranja, sei lá. E toda vez que eu solto um ar verde, um ar pesado, um ar cansado. Faça esse exercício 3 vezes ao dia, no mínimo 3 vezes ao dia. Mas eu duvido que vocês, por exemplo, eu duvido que vocês tenham a prática diariamente. Poucas pessoas têm. Eu convivo com as pessoas e pergunto quantas vezes você se torna consciente da sua respiração, sabendo dos benefícios. Algumas pessoas não sabem, mas muitas pessoas que praticam o exercício físico, eles sabem que o exercício da respiração é importante, porém não praticam. 7h40. Mas vou abrir agora para 5 minutos de perguntas. Seja bem-vinda, Jéssica. Pegue a reprise da live, porque já estamos chegando no final. Então, só para fechar, pessoal, quem quiser fazer pergunta pode ficar à vontade para fazer. Só para fechar, pessoal, nessa onda que a gente tá também de não sair de casa e tal, a gente está procurando fazer a maioria dos trabalhos online. E é possível você treinar, dar essas dicas online também. Então, algumas pessoas me perguntaram no privado sobre quando que vou lançar o curso. O curso já está estruturado, a gente só está finalizando alguns detalhes, assim, provavelmente em breve, ainda não tem data não. Em breve a gente vai lançar o curso de hipnose no esporte online. E não tem nada a ver com o coronavírus, não. O porquê do online. O porquê do online é porque eu consigo atingir mais pessoas. Engraçado, você pode ajudar? Não. Negativo. Não sei de onde tirou essa informação. Na verdade, quando você deixa de... Isso é uma bobagem, desculpa a resposta, é uma bobagem. Você mudar sua identidade faz com que você perca a sua essência. Você perdendo sua essência, uma hora e outra a pessoa perde o rapport, perde a intimidade, não, perde a ligação, a conexão com você, porque você está deixando de ser quem você é. Então, quando você engrossa a voz, não. Existem estratégias, sim, de falar em público. Existem estratégias de acentuação para você dar ênfase em algumas determinadas palavras, em algumas determinadas frases. Agora, quando você engrossa a voz, você deixa de ser você. E quando você deixa de ser você, você perde a conexão com o seu público. Então, não faça isso. Não deixe de ser, não perca a sua essência, não seja quem você não é.
porque perde a naturalidade, perde a conexão com o público. Então, seja como você é, naturalmente, claro, dê ênfase no que você quer dar ênfase e o resto seja natural. E então, voltando aqui ao que eu estava falando em relação ao curso, e muito em breve a gente já tá tudo estruturado, a gente vai lançar online porque pega mais pessoas. E eu consigo estar, por exemplo, tem pessoas de Pernambuco, outra vez teve pessoas de Portugal, teve pessoas dos Estados Unidos. Então eu consigo pegar maior público para que possam compartilhar essas informações. E para vocês que estão aqui nos acompanhando na live, eu tenho meu canal do Telegram. O Telegram, para quem não conhece, é tipo um WhatsApp, mas é um WhatsApp muito melhor, com mais funções, com mais aplicabilidade. Então, o link está aqui na descrição do Instagram, daqui do Hipnose Sem Limites. Então, é só clicar aí. Primeiro você baixa o Telegram, depois só você clica lá na descrição que você vai ser direcionado para o canal do Telegram. O canal do Telegram é onde a gente manda todas as informações, artigos, textos, tudo através do Telegram. Então, e você vai cadastrar o e-mail. No e-mail você cadastra lá, também a gente manda por e-mail. Então, todos os meios que a gente consegue se comunicar, a gente está se comunicando. E por isso que também estão lançando online. Não posso afirmar que vai ter. Também estão me perguntando aqui, vai ter presencial? Não sei, talvez sim, talvez não. Mas é bem provável que mais pra frente, não por agora. Por agora é só online mesmo. Então é isso, pessoal. Mais alguma pergunta em relação à ansiedade? Eu faço respiração diafragmática. É bom, é bom. Mas, Kelly, utilize essa estratégia que eu acabei de falar para que você, além do exercício fisiológico, porque a respiração é um exercício fisiológico, você contrai e solta. Então, além disso aí, faça um exercício mental. O exercício mental você não gasta energia, pelo menos não fisiológico, você só gasta energia mental. Então, junte os dois, faça o exercício físico e o exercício mental. E pratique exercício físico aeróbico, também é muito importante para reduzir a ansiedade. Para quem está numa ansiedade elevada, vá dar uma corrida leve de 15 minutos. Você vai ver quando você voltar da corrida como vai estar a sua ansiedade de 0 a 10. E esses exercícios que eu falei para vocês, então. Se não tem nenhuma pergunta, eu vou finalizar. Muito obrigado a todos que participaram. Um grande prazer estar falando aqui com vocês. Mais uma live. Toda semana temos live também. Toda semana a gente procura compartilhar essas informações também. E vocês, quanto mais compartilhar, é que nem o vírus do corona, quanto mais compartilharem, mais pessoas ficarão sabendo dessas informações e mais pessoas serão beneficiadas sobre esses programas de ansiedade. Então é isso, pessoal. Obrigado a todos, Tainan, Lucas, Jéssica, Kelly, Ivone, todos vocês que participaram, muito, muito obrigado. E até a próxima live. Fui!